E vamos agora com informação importante que acaba de chegar. O Conselho Nacional de Justiça decidiu investigar o ex-juiz da Operação Lava Jato e senador Sérgio Moro. Thaís Arbex chegando conosco. Thaís, a gente já tinha trago aqui no 360 que os primeiros processos administrativos da correição que está sendo feita lá na 13ª Vara estavam para sair. E o primeiro processo veio exatamente nele, o ex-juiz da Lava Jato e hoje senador Sérgio Moro. Isso, Raquel, informação que foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e a gente acabou de confirmar aqui na CNN, um processo contra Moro, contra a juíza Gabriela Hardert e também contra o ex-relator, o relator da Lava Jato, no TRF4, o João Pedro Gebran Neto. O que apura, o que vai investigar, o que essa apuração tem como foco? Tem como foco os repasses de recursos à Petrobras. O que diz a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que é o Corregedor Nacional de Justiça, da corregedoria ligada ao CNJ? A avaliação é que tanto Moro e Hardert podem ter repassado de 2015 a 2019 2,1 bilhões de reais à Petrobras sem critérios objetivos. O que ele está querendo apurar? Vou ler aqui um trecho da decisão, Raquel, por isso que eu estou peço desculpa, estou lendo aqui no computador. Ele diz que, ele cita inclusive um trecho daquela correição. Em período compreendido entre 2015 e 2019, na cidade de Curitiba, o então juiz federal Sérgio Moro e a juíza federal substituta Gabriela Hardert, da 13ª Vara Federal de Curitiba, em atendimento aos interesses do então procurador da República, Deltan Dallagnol, de procuradores da República da denominada Força Tarefa da Lava Jato e de representantes da Petrobras, violaram reiteradamente os deveres de transparência, de prudência, de imparcialidade e de diligência do cargo ao promoverem o repasse de 2,1 bilhões de reais à estatal, atribuindo a essa companhia a posição de vítima, conscientes de que a Petrobras estava sob investigação por autoridades americanas desde novembro de 2014 por conduta ilícita da empresa nos Estados Unidos da América. O que diz Luiz Felipe Salomão? O alegado combate à corrupção não pode servir de biombo para se praticar no processo e na atividade judicante as mesmas condutas que se busca reprimir. O que basicamente está sendo investigado? Esse suposto repasse para beneficiar a própria Lava Jato, Raquel. É isso que está sendo investigado neste momento. Luiz Felipe Salomão, inclusive, esteve ontem em Curitiba numa visita surpresa por parte dessa correição, dessa investigação que tem sido feita pela Corregedoria Geral lá no no Conselho Nacional de Justiça. Porque o nó que eles alegam, né, foi o que os repasses foram feitos antes da homologação dos acordos. Eu procurei o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, para fazer o outro lado, ele ainda não respondeu. Estou até checando aqui também as redes sociais dele para ver se tem alguma resposta, não tem. O que pessoas próximas dizem a ele é que os repasses eram feitos porque estava previsto no acordo de leniência e que o STF adotou o mesmo procedimento em outros acordos. É a justificativa que as pessoas próximas ao juiz Sérgio Moro dão quando são questionadas sobre esse caso específico. O Moro ainda não se manifestou. Quando ele se manifestar, a gente vai trazer o outro lado. Quem está nessa análise com a gente é... Posso fazer um adendo, Raquel? Só um minutinho, deixa eu só ver quem é que está com a gente aqui. Yuri, Clarissa, por favor, Thaís. É só para dizer que nosso time aqui também está procurando a Gabriela Hardert e o desembargador Gebran. E assim que a gente tiver um posicionamento, a gente volta com eles aqui. Isso a gente traz. Clarissa, vou com você.
tem ali uma discussão jurídica, porque também o que o ministro Salomão está alegando? Olha, o repasse desse recurso foi feito para a Petrobras, alegando que ela era vítima, sem antes adotar todos os critérios técnicos, né? Não se sabia ainda qual era a condição da empresa, mas assim, ela era a vítima da corrupção. Eu me lembro que eu também cheguei a conversar durante essa semana com representantes da Petrobras naquela época. Estou até pegando aqui as apurações e a pessoa que estava à frente da Petrobras aqui dizendo que a Petrobras tinha sido considerada naquela época pela Justiça brasileira como vítima dos esquemas de corrupção. E que deixa eu até checar aqui, que existia sim uma governança que tinha sido implementada para a destinação, para gerir esses recursos. Naquela época, a Petrobras já não estava mais tomada pelo esquema de corrupção, ela já tinha começado o saneamento da empresa. Eu queria sua avaliação, Clarissa, assim, é um argumento que tecnicamente, juridicamente, ele se sustenta? Raquel, eu confesso o seguinte, né? É muito polêmico a gente fazer essa interpretação dentro do cenário em que a gente está nesse momento, porque está havendo uma revisão tão grande de tantos critérios relacionados à operação da Lava Jato, que esse elemento aí, essa contestação de como esses repasses teriam sido feitos, e o ministro comenta especificamente sem a participação de outros réus, por exemplo, dos réus relacionados a esse caso, por exemplo, são tantos elementos acontecendo simultaneamente a respeito da operação Lava Jato, que mesmo que haja uma coisa um pouco mais nebulosa aí, a gente põe isso dentro do conjunto. Então, a gente não pode olhar para essa decisão que não seja sob a luz de tudo que está acontecendo no decorrer das últimas semanas. A decisão do ministro Dias Toffoli, que tratou do acordo de leniência da Odebrecht, as discussões sobre o caso Apio, que remetem, o caso de Eduardo Apio, que remete o caso para o CNJ, a avaliação de vários agentes da Petrobras, está sendo feito, a gente começa a ver que está sendo feito um pente fino na atuação de todos os agentes da Operação Lava Jato, com uma ação muito concreta por parte do atual governo também, um grupo de trabalho aí criado pela Polícia Federal para investigar a atuação desses agentes. Eu acho que, por mais que haja ali algum ponto nebuloso no argumento jurídico que está sendo apresentado, e a isso cabe às partes e à Justiça avaliarem, é importante que a gente observe que esse pente fino está sendo feito neste momento, ao mesmo tempo em que vários agentes da Operação Lava Jato estão na mira. Então, é natural também que se crie dentro desse grupo um discurso de perseguição. Tem um viés político muito forte que está permeando todas essas decisões, né, Raquel? E era isso que eu queria jogar para você, Yuri, o contexto político. Thaís trouxe a decisão jurídica ali tomada pelo CNJ, a Justiça vai avaliar se a Petrobras tinha ou não tinha condições de receber naquele momento esses recursos, tem a questão do dinheiro que vai para os Estados Unidos e volta, a criação da tal Fundação Lava Jato, a gente trouxe até esse bastidor aqui. Agora existe esse embate político, né, que quando ele vai ao extremo, ele até entre o presidente Lula e Sérgio Moro, tem aquela declaração do Lula em que ele fala uma palavra chula ali em relação ao Moro. O Moro também já atacou várias vezes Lula. Como é que a gente enxerga tudo isso que está acontecendo, como a Clarissa colocou, dentro do ambiente político? A gente pode colocar essa lente, essa perspectiva política, tanto agora para o que está sendo revisto em relação à Operação Lava Jato, como no início da Operação Lava Jato, o quanto o ambiente político daquele momento era um vento favorável à Operação Lava Jato. Não só porque uma série de decisões que foram respaldadas naquela época depois foram questionadas, seja porque se descobriu que havia irregularidades ou porque os processos
não foram seguidos dentro das regras do ambiente jurídico, porque a questão importante às vezes a discussão fica reduzida, simplificada, e como todo reducionismo fica incompleta, a se colocar, olha, quem ataca a Operação Lava Jato é conveniente, é leniente com a corrupção, e quem respalda a Lava Jato pura e simplesmente atua por um olhar ideológico e não importa, né, se as coisas devem ser feitas dentro da regra. A grande questão é quem se dispõe a agir dentro da lei em nome do Estado é muito mais escrutinado a seguir as regras do que quem não age pela lei. Isso é simples assim, porque quem não respeita a lei é o criminoso, é quem está sob investigação, e quem investiga tem que seguir os seus processos, os seus ritos, para que justamente o Estado não seja utilizado num momento político a favor de um campo e no outro contra esse mesmo campo. Então, no fundo, o que a gente está percebendo agora é difícil, eu concordo com a Clarissa, é difícil simplesmente achar que tudo o que está acontecendo agora está certo ou está errado e tudo o que aconteceu no passado estava certo ou estava errado. A grande questão é que o volume de coisas que tem ocorrido e de revisões e de mudanças em relação a como as coisas foram conduzidas na Operação Lava Jato está vindo num volume tão grande que aí, de fato, o vento político é muito desfavorável àqueles que estavam no campo da justiça e passaram também a navegar no campo da política. E só um adendo, né, Raquel? Pegando ali o gancho. Só complementar que o Yuri e Clarissa, o vento político soprava de um lado naquele momento e levava o aparato do Estado, e o vento político sopra de um lado agora e leva o aparato do Estado. Clarissa. E um ponto que é fundamental que entre nessa discussão pode até ter essa mudança de vento político. Agora, a gente não pode transformar isso numa passada de pano para a corrupção que aconteceu, né? Então, tem esse debate político também que acaba vindo na outra ponta que tem sua validade também. Isso é interessante, porque nem a decisão do ministro Dias Toffoli nega que a corrupção ocorreu. Obrigada, time.